Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos saber como aconteceu o encontro de indígenas, brancos e negros aqui em Goiás. Para isso, vamos utilizar o livro de História Goiás para Viver e Aprender, dos autores Ledonias Franco Garcia e Sônia Maria dos Santos Menezes, da editora Cânone, Goiânia, 2016. Bom, as terras localizadas muito distantes da costa brasileira eram chamadas de sertões desconhecidos. Durante os 2 primeiros séculos de colonização portuguesa, Goiás era parte desses sertões. Desde o momento em que chegaram ao Brasil, colonizadores portugueses sonhavam encontrar ouro e pedras preciosas. No litoral, onde fica o mar, nada encontraram. Era preciso, então, ir mais além. A solução foi partir para os sertões, terras totalmente desconhecidas desses homens, mas habitadas por dezenas de tribos indígenas há séculos. Antes de seguirmos com a explicação, é importante que vocês conheçam o significado de 3 palavras: bandeiras, bandeirantes e sertão. O que são bandeiras? Bandeiras eram as expedições armadas que desbravavam os sertões desconhecidos no Brasil do final do século XVI ao começo do século XVIII. Eram as viagens, chamadas de bandeiras. Um grupo de pessoas se reuniam e adentravam o interior do Brasil, onde tinham muitas matas, animais selvagens, e eles tinham um objetivo para fazer essas viagens. Essas viagens se chamavam bandeiras. Bandeirantes eram as pessoas que participavam de uma bandeira, ou seja, desta viagem. Sertão. Sertão é o interior do nosso país, zona que até então era pouco povoada. Quase não tinha pessoas, habitantes civilizados. Continuando, neste mapa nós podemos ver como aconteciam as primeiras bandeiras. Olhem só, vocês podem observar os riscos vermelhos subindo para o interior do Brasil? Então, vamos observar que as rotas dos bandeirantes iam para o interior. Elas saíam de Pernambuco, da Bahia, mas a maioria delas saíam de São Paulo. Além de ouro e pedras preciosas, os paulistas procuravam novos indígenas para trabalhar em suas fazendas. Sim. Nessas fazendas e em outros núcleos populacionais da capitania de São Paulo, tornou-se muito comum utilizar a mão de obra escrava indígena, ou seja, fazer o índio de escravo. À medida que eram necessários mais braços para o trabalho, os paulistas começaram a buscá-los em regiões mais distantes. Então, para viajar sertão adentro, partiam enormes grupos, as chamadas bandeiras. Somente quando encontraram as minas de ouro é que, de fato, se fixaram as terras de Goiás. Dessa maneira, ocorreu o encontro dos brancos e seus escravos, negros e indígenas, com os indígenas que já estavam nas terras goianas, até então seus únicos habitantes. Nessas 2 fotos, temos 2 informações interessantes. São fotos que representam o bandeirante Anhanguera. Na primeira foto, temos a pintura em óleo de Teodoro Braga, pintada no século XIX. Aqui, essa pintura retrata uma informação de uma lenda. Foi o momento em que o bandeirante ateou fogo em um recipiente de aguardente para impressionar os indígenas. E essa aqui vocês já devem conhecer. É uma escultura do bandeirante que fica no centro da nossa cidade Goiânia, no cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera, 2 das principais avenidas da nossa cidade. Se você for lá na Avenida Anhanguera, que faz o cruzamento com a Avenida Goiás, você vai encontrar essa estátua e vai se lembrar dessa aula. Quer experimentar? Vamos saber agora como era o acampamento bandeirante. Sim, porque eles andavam por várias horas e paravam para comer
ou dormir. Aqui nesta foto temos informações interessantes. Observem que as cargas eram carregadas pelos animais, vários objetos guardados em caixotes de madeira. Os barcos e alguns serviços braçais eram feitos pelos escravos e os índios escravizados. Bom, qual era o objetivo dos bandeirantes fazerem as viagens chamadas bandeiras? Era em busca de pedras preciosas, principalmente o ouro. Nessa foto, já é possível observar como acontecia a extração de ouro. Quando os bandeirantes encontraram ouro aqui em Goiás, eles se instalaram e começaram a fazer a exploração do ouro. Isso foi dado o nome de o ciclo do ouro. Observe nessas fotos, os escravos estão aqui procurando o ouro no rio. O ouro aparece em forma de pozinho misturado com a areia do rio. Junto com a água, a areia, está o ouro em forma de pó. Também o ouro pode aparecer em forma de pedra. Quando isso acontece, essa pedra de ouro é chamada de pepita. Mais embaixo aqui na foto, observe como era o movimento que os escravos faziam para procurar esse pozinho de ouro ou as pedrinhas de ouro. Bom, sendo assim, de quem somos descendentes? Vamos pensar. Quando os bandeirantes começaram a adentrar as terras dos sertões, já existiam quem? Os índios, muito bem. E quem foram com esses homens brancos, os bandeirantes? Os escravos negros. Com isso, como eles passavam muito tempo juntos, eles se casavam. E olha só o que aconteceu. Quando um branco se casava com um índio, o filho dele era chamado de mameluco. Quando um branco se casava com um negro, o filho dele era chamado de mulato. E quando um negro se casava com um índio, o filho dele se chamava cafuzo. A mistura desses três povos, branco, negro e índio, resultou nos habitantes de Goiás. Não só nos habitantes de Goiás, mas de vários habitantes do Brasil. Gostou de aprender? Então, volta lá para o portal e faça a tarefa dessa explicação. Um beijo e até mais!